Olá, professores do segundo ano da Rede Municipal de Capivari. Sejam bem-vindos ao HTPE da semana de 9 a 13 de junho. Neste HTPE, estudaremos as atividades do planejamento de língua portuguesa da semana subsequente, que compreende o dia 16 a 20 de junho. Lembrando que o dia 19 é feriado, então, basicamente, esse planejamento vai tratar de conteúdo para 3 dias, visto que um dos dias é destinado, segundo o plano pedagógico, à atividade do elefante letrado. Para acompanhar esse HTPE, sugiro que vocês estejam em mãos com o livro do aluno e o guia de orientações didáticas do professor, para que vá fazendo as suas anotações. As orientações, elas estão desta temática, elas estão contidas na plataforma Aprender, como já vimos em outras situações. Bom, esta semana o trabalho inicia-se na página 196. Na página 196 e 197, nós temos aí, então, as instruções para a dobradura, para um origami, na verdade, de um cachorro. Aqui a única lembrete, que eu imagino vocês todos já sabem, né? Já costumam, é deixar o papel aí separadinho com antecedência, para que a gente ganhe tempo e consiga executar esse origami, que é bastante simples e que normalmente as crianças não têm dificuldade para executar. Em sequência, na página 198, nós temos então o término desta dobradura, deste origami, com a parte aí que a criança colore e faz lá o rosto do cachorro com algumas questões ali, 15 a 16 sobretudo, interligando os conteúdos de língua portuguesa e matemática, sobretudo com as formas. Aqui eu faço um alerta, né? As formas geométricas, elas são conteúdo de matemática desse bimestre e, inclusive, são objeto de conhecimento a serem pedida alguma habilidade na avaliação bimestral que sairá aí da Secretaria de Educação. Bom, dando sequência na página 199, nós temos então um texto que aparece novamente, chamado Vamos Todos ao Cinema, e a orientação é que você, professor, coloque a canção mais uma vez para que as crianças ouçam, seja feita essa leitura. Lembre-se, todo momento deve ser explorado, sobretudo para que a criança tenha a oportunidade de tentar escrever, mas também ler. Nós temos aqui um texto, então a atividade permanente de leitura, que todos os dias você deve oportunizar um momento para que a criança tente ler, pode ser utilizado, por exemplo, esse texto. Então, proponha primeiro a leitura individual, depois proponha a leitura em grupo, depois a leitura só das meninas, só dos meninos, leitura das crianças que tem o nome começado por vogais, leitura do grupo das crianças que tem o nome começado com consoante, enfim, pode ser proposta aí várias variações de leitura para que a criança, então, leia por várias vezes esse mesmo texto. Você pode pedir para a criança encontrar palavras dentro desse texto, que isso também estimula a leitura, encontrar rimas, enfim, uma série de atividades com esse texto aí. O guia, o que ele sugere, né? Que você explore qual é o título, no texto, para onde é bom ir, o que comemos no cinema, né? Enfim, para que seja feito um trabalho também de compreensão e interpretação de texto a todo momento, uma vez que essa é uma habilidade que sempre apresenta deficiência na nossa rede. Então, também, além da leitura, oportunizar perguntas para que a criança pense sobre o texto desenvolve essa habilidade as habilidades de compreensão e interpretação de texto. Lembrando que a compreensão abriga questões que estão explícitas no texto, onde a criança precisa apenas encontrar a resposta através da leitura, e as questões de interpretação são aquelas questões que estão subentendidas, que a criança precisa fazer inferências para responder aquelas questões. Bom,
Na página 200, eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui a gente tem uma questão simples, né? Que são comandos, então circule de azul o título da canção, vermelho a palavra cinema, enfim, o estudo do texto. Mas aqui, entre atividade 2 e 3, eu quero chamar a atenção para algo que não está explícito aqui no caderno do aluno, mas sim nas orientações para o professor. Aqui em seguida, professores, nós vamos tratar de sinônimos e antônimos, um conteúdo relativamente difícil para as nossas crianças de segundo ano. Mas então, qual é a sugestão que é dada aqui no guia? Que vocês contem a história O Frio Pode Ser Quente. Porque aqui quem conhece esse livro sabe que esse livro ele vai tratar exatamente de antônimos, né? O próprio título, frio e quente, já faz essa relação. Eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp da comunidade o PDF deste livro, para caso a escola não tenha. Este livro é um livro bastante antigo, a primeira edição dele é de 1978, então é possível que esse livro seja encontrado em algumas das bibliotecas das nossas escolas, mas caso não seja, eu vou compartilhar com vocês um PDF dele. Então, aqui é interessante que você explique anteriormente para a criança o que são sinônimos, o que são antônimos, dar exemplos, utilizar os exemplos do livro, para só depois, então, continuar aqui com esse trabalho. Então, aqui a gente tem, né, uma continuidade, na página 201, né, uma continuidade desse trabalho, palavras de sentido contrário, palavras de mesmo sentido, para que se continue, então, esse trabalho com sinônimo e antônimo. No primeiro dia, né, que como eu disse a vocês, teriam que ser destinados aí 3 dias para as questões de língua portuguesa no plano. Então, no primeiro dia, termina aqui, né, a sugestão do plano é que se termine aqui na atividade 6, então se termina aqui com essas questões aqui de sinônimo e antônimo, essa tabela. O segundo dia inicia com o ícone aprendendo com as frases, e a gente tem uma frase, o bem sempre vence o mal, e pede-se para reescrever, substituindo as palavras sublinhadas, bem por herói, e mal por vilão, continuando essas relações de mesmo sentido, sentido contrário. E aí, no guia, sugere-se alguns anexos com tarjetas e outras frases. Eu também produzi um anexo que vou compartilhar com vocês, frases tanto onde a criança pode completar com sinônimos, onde a criança pode completar com antônimos, na tentativa aí da utilização dessas tarjetas de consolidação desse conteúdo que, repito, creio que seja bastante elaborado e complexo para os nossos alunos. Então, quanto mais atividades a gente trabalhe para reforçar esse conteúdo, é bastante interessante. Dando sequência, então, nós temos na página 202, aqui está repetido, né? Então, aqui na 202, a gente tem o brincando com as palavras, e aí a gente também tem a sugestão aqui, lá no guia, de jogos, um jogo, aliás, utilizando imagens e adjetivos, porque então a gente tem aqui a inserção do conteúdo adjetivos, né? Então, o adjetivo indica características, pinte abaixo as palavras que são adjetivos. Então, eu também vou colocar para vocês no anexo, então tem lá um palhacinho, flor, menino, menina, e embaixo uma lista de adjetivos, e a criança deve encontrar ali 2 adjetivos para cada um desses elementos. No guia sugere que você pode fazer, se preferir, um cartaz com essas figuras, uma atividade coletiva, mas enfim, também é um anexo que não está previsto aqui no caderno do aluno, mas no guia de orientações, para que se consolide esse conteúdo, esse objeto de conhecimento dos adjetivos. Então, em sequência, o dia 2 ele termina
aqui, né, nessa atividade que refere-se aqui a este quadro, onde a criança deve pintar de verde, onde há só números, vermelho, onde há palavras soltas, azul, sinal de pontuação, enfim, vários elementos aí da comunicação, da escrita, olha aqui sílabas, e para cada um desses quadros a criança deve pintar de cores diferentes. Aqui nós terminamos, então, o dia 2, e sugere-se que, então, no terceiro dia desta semana, a gente faça com a criança, então, a brincadeira coelho na toca. Existe aqui na página toda a orientação de como brinca, uma brincadeira bastante tradicional, acredito que a maioria de vocês, a maioria das crianças conheça, e vocês vão ler aqui a orientação, e os que já conhecem sabem que sempre fica um coelhinho no centro da brincadeira, aqui, né, como no desenho, uma criança que fica sem toca. E aí, o que se propõe na página seguinte é que se faça perguntas para essa criança que fica no centro, ó, como exemplo, na primeira rodada, de onde o viajante vinha? Então, aqui, na verdade, o que vai se formar é um texto, né? Porque a cada pergunta das crianças aqui, quando voltarmos para a sala, vai se tecer aqui um texto a partir das respostas dadas sempre pela criança que fica sem a toca. Aqui você, professor, chame atenção para que essa história, como uma outra qualquer, como uma narrativa qualquer, precisa de um título, e ela precisa ter um começo, um meio e um fim. A minha experiência com essa atividade é que muitas vezes essas linhas que são colocadas aqui, elas são insuficientes para a escrita das crianças, porque as crianças têm muita imaginação, muitas vezes, e mesmo quando a gente estrutura o texto, coloca em parágrafos, aqui é legal a gente chamar a atenção para as crianças de que cada um desses pontos que a gente vai escrever é um parágrafo, então é bom a gente explicar sobre o recuo do parágrafo, né? Aquele dedinho que a gente marca aqui, um recuo. Então, veja, o número de linhas pode ser que seja insuficiente. Então, o que eu sugiro para você, professor? Uma sugestão, mas é claro que vocês podem ter melhores, né? É de pegar uma folha avulsa, produzir essa história numa folha avulsa e depois grampear aqui nessa página. Porque é possível, sim, que essas linhas elas sejam insuficientes. E aí depois aqui tem algumas questões para que a criança, você com a classe, façam aí uma autoavaliação. Aqui tem uma sugestão bonitinha, né? Caso tenha aí de sobra da Páscoa, botar orelhinhas nas crianças, mas é só uma sugestão para deixar a brincadeira aí mais divertida e significativa para as crianças. Olhem, nem todas as crianças são coelhinhos, né? Tem toca, então não precisa de orelhinha para todo mundo, pode ser feita aí um rodízio, mas isso é só para deixar a brincadeira mais engraçada e interessante aí para as crianças. Bom, como eu disse a vocês, eu vou colocar lá no nosso grupo um documento com anexos. Então, por exemplo, ó, eu estou sugerindo esse jogo aqui, que é um jogo tirado da internet, que tem os cards aí de antônimo. Então, você pode, não sei, fazer cartaz, você pode dar um joguinho para cada criança para que ela pareie em casa, caso você tenha tempo aí na sua turma de fazer na classe. Enfim, ó, são cards para estudar o contrário, né? Os antônimos, dentro e fora, fino e grosso, e assim por diante. Ó, novo e velho, enfim, são acho que 4 ou 5 páginas de cards de antônimo. Estou sugerindo também retirado da internet, esse mico dos sinônimos, né? Então, pode funcionar como um joguinho do mico, pode funcionar como um joguinho de memória, pode funcionar como um joguinho de bafo, mas o que é interessante também é o parear de sinônimos. Então, casaco e paletó, pular e saltar, aquecer e esquentar, calma e sossego, e assim por diante, olha. Aqui, aquelas tarjetinhas da frase, que eu mencionei lá na página quando comentávamos sobre o livro. Então, aqui é de sinônimos, minha casa é enorme ou minha casa é grande.
com o mesmo sentido, e aí você pode produzir as tarjetinhas e plastificar, se for da sua possibilidade de sua escola, ou você pode imprimir e a criança pode colar, né? Aqui grande, embaixo enorme, no sentido de mesmo sentido de sinônimo, então tem uma página de tarjetinhas de mesmo sinônimo e as mesmas frases com palavras antônimas. Então, minha casa é pequena, minha casa é grande, a menina é alegre, a menina é triste. E assim por diante, então, trabalhando os antônimos com as crianças. E por último, aquele que eu disse a vocês que trata dos adjetivos. Então, coloquei palhaço, leão, flor, menino, bola, ursinho, menina, um rapaz, né? E uma formiga. E aí, a criança precisa observar características desse item para achar os adjetivos. Então, por exemplo, a menina, vocês reparam que ela tá chorosa e tá triste. Então, por exemplo, aqui embaixo tem chorona, tem triste, o rapaz que é forte, né? Então tem musculoso, tem forte. Então é necessário que a criança repare nas características do item para que ela encontre então 2 adjetivos para cada um desses itens. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição. Não deixe de registrar a presença lá no Forms e até a próxima.